Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Eu sou o professor Henrique, professor de inglês e futuro meio-campo do Vasco. E bora lá. O objetivo do vídeo de hoje é ele ficar informativo e ficar curto também. Então, beleza, bora lá. Nonos anos, atividade número 12. E detalhe, na semana passada, a atividade vocês ficou enorme, o vídeo ficou enorme. Eu cometi um erro no final lá que os 20 primeiros que fizeram, eles fizeram muito bem, só que perderam o finalzinho, né? Que eu tinha deixado duas questões lá que não tinha como eles verem. Então, quando eu mandar de volta, vocês que não viram vão ver lá depois. Mas era coisa de opinião mesmo, era coisa só pra entreter vocês mesmos, só pra ficar divertido, eu acho. Então, bora lá, The Beginning, atividade número 12, o começo, The Beginning. Tem mais uma explicação aqui de novo, lembrando, né, o presente perfeito. Agora a gente vai fazer algumas perguntas, né, sobre experiências, porque o uso mais comum, igual eu falo aqui, o uso mais comum do presente perfeito é para falar sobre coisas que já aconteceram, experiências de vida. A estrutura aqui, né, have you ever, e aqui esses 3 pontos porque você vai completar, ou seria completado com uma ação, né, no particípio. Você já fez isso e tal. Have you ever played? Você fala, yes, I have. Eu já fiz isso daqui que vai vir na frente, não? Então, no, I haven't. Eu não fiz isso daqui, né? Então, lembra aí, detalhe, né? Igual eu falei, olha aqui no Google Tradutor. Quando você fala I have, eu tenho. O Google Tradutor mesmo fala que eu tenho. Só que a gente está usando o presente perfeito, né? Esse have aí não é de ter. Esse have aí é de presente perfeito. Então, quando eu falo I have played, ele já muda pra eu joguei. Percebe aí que ele nem tá traduzindo have? Porque o have não tem tradução, ele só tá pra dizer que é presente perfeito, que é uma experiência, uma coisa que já aconteceu. Beleza? Eu coloquei I have. Eu tenho de novo. I have known. Eu soube. Know é saber, known é eu soube. Então tá isso aí, né? Mesma coisa, mais uma explicação sobre os verbos também, né? I know é no presente, eu sei. I knew, eu sabia no passado. E I have known, o verbo no participio a gente só usa nessa forma, né? Presente perfeito. I have known, eu soube, é o verbo no participio. Bora ver mais a fundo aí. Eu coloquei uma música, né, pra vocês. Música muito das antigas. Eu lembro que eu coloquei procurei no YouTube, achei isso daí e coloquei na atividade. Só pra vocês escutarem mesmo, só pra prática, né? Só pra vocês se acostumarem. E é porque o próprio título, né? Ela fala várias frases no presente perfeito. Ela fala, por exemplo, Have you ever loved somebody so much it makes you cry? Nossa, pesado aí. Eu falei aqui, pensa no crush, na crush que te deu fora e ouça a música. Então, escutem a música aí, a música é muito boa, muito da hora. Aí, não chorem, não chorem. Tem um link da tradução lá no letras.mus. Tentem usar esse site aqui que geralmente ele tem as traduções mais direitinhas, mais bem feitas, né? Tem os outros sites aí que... Pelo amor de Deus. Então tá aqui, né? Have you ever loved somebody? Eu coloquei aqui algumas explicações de como a frase funciona, ó. Igual eu falei, esse have aqui no começo, ele tá no começo porque é pergunta, né? Ele tá aqui pra mostrar que é presente perfeito. Então é uma pergunta sobre tipo, uma experiência de vida, uma coisa que já aconteceu. Tanto que tem esse ever, que é um já em perguntas, que a gente tá falando sobre o tempo, você have you ever, tipo, no tempo da sua vida, have you ever. E o verbo aqui no particípio. Loved é a mesma coisa do passado, né? Loved também com ED. A gente fala que tá no particípio porque a gente tá usando presente perfeito. Presente perfeito, o verbo sempre tá no particípio. Então... Bora lá, eu coloco mais alguns exemplos pra vocês e eu boto pra vocês pra responder. Leiam direitinho os exemplos e respondam. Pergunta pessoal, have you ever played GTA? No, I haven't played GTA. Yes, I have played GTA. Professor, não entendi. Explica aí. Algumas questões aqui eu coloquei essa explicação. Não entendi, explica. E lá embaixo, se vocês marcarem, vocês vão pra outra parte que explica pra vocês direitinho e manda vocês de volta pra cá. Pra vocês continuarem. Então, se tiver na dúvida mesmo, marca aí, professor, não entendi, que o professor explica no formulário aí automaticamente. Depois tem mais umas perguntas aí de perguntas pessoais, né? Algumas eu até já perguntei em outro formulário, só que usando outras formas. Agora vocês vão usar o presente perfeito. Tem mais uma tabela aqui com verbos, né? Esses verbos aqui são bem úteis. Tentem aprender esses verbos aqui. Percebe aí que a primeira parte aqui está no presente, kill, play, travel, depois a forma deles no passado, killed, play, travel, drank, saw, drove, fought. E agora o verbo no particípio aqui, né?
played, killed, traveled, drunk. E percebe que alguns não é a mesma coisa, né? Killed, played, played, que termina com ED, é ED também. E alguns mudam. Drink no passado é drink, no participio é drunk. Lembrei, sempre que a gente estiver usando o presente perfeito, a matéria que a gente está aprendendo agora, com esse have aí, depois do have, aliás, na frase com presente perfeito com have, a gente vai usar o participio, a gente vai usar essa forma bem aqui. Então, dá uma olhada nas explicações direitinho e marca direitinho, né? Eu pergunto, have you ever drunk Guaraná Jesus? Yes, I have drunk. No, I haven't drunk. Vocês vão marcar aí questões pessoais e depois as questões que vocês têm que saber, né? Vocês vão marcar, por exemplo, have ever, e o verbo padrão, o verbo normal é se. Qual é a forma que deveria estar aí? É se mesmo, é sim, é seed, é só? Qual é a forma do verbo que devia estar nessa frase aqui do presente perfeito? Olha aí em cada frase e marca direitinho. Depois outra questão, né? Se você tem dúvida mesmo, você coloca lá, professor, entendi nada, socorro, explica aí. E aí o formulário vai te explicar direitinho. Se não, se você acha que você acertou, marca aí que acertei sim. E o formulário de vocês vai continuar. No mais, depois eu tenho duas questões aqui valendo 30 pontos cada. Muito importante vocês acertarem as duas. 30 pontos cada, mais a metade do formulário. E vocês vão escrever, né, a sua resposta. Vocês viram vários exemplos aqui, né? E aqui tem mais uns exemplos aqui. Vocês viram vários exemplos. Então se eu pergunto, have you ever seen a ghost? Vocês vão responder a resposta de vocês. Yes, I have seen a ghost. No, I have not seen a ghost. Como sempre, vale 30 pontos, só que se você for muito bem, eu posso te dar 40, 45. 50 talvez, 50 é muito ponto, hein? Achei 40, 45. Beleza, no mais era isso. Tem mais uma pergunta aqui, né, pessoal, pra ver como é que tá vocês em inglês. E é isso aí, students. Bora lá. E beleza, rapidinho aqui uma dica de pronúncia de inglês. Dicas de inglês. Rapidinho, lembrando que pronúncia de inglês, vocês não precisam ter uma pronúncia perfeita. Vocês não precisam, principalmente agora que vocês estão aprendendo no início, vocês não precisam querer ter, nossa, uma pronúncia de um gringo que nasceu em Nova York, em New York e tal. Ou um brasileiro que estudou na casa Thomas Jefferson por 15 anos da vida dele. Vocês não precisam. Mas por que eu tô passando essa dica de inglês se vocês não precisam ter pronúncia perfeita? Porque não pelos outros, não pra você falar que você tem, mas pra você sentir confiante. Quando você fala assim, você sabe que você tá falando de um jeito correto, de um jeito que você sabe que tá certo. É bem mais legal do que você ficar assim, nossa, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Nossa, tá esquisito, hein? Sacou? Então, tenho certeza que, sei lá, professor de vocês de inglês ou eu já pedi pra vocês falarem alguma coisa, você estava lá, nossa, não sei falar isso aqui não, professor. E é outro mundo, é outra coisa quando vocês sabem falar, né? Quando vocês falam assim, I like dogs. Vocês falam com certeza. Então é bem mais fácil de aprender assim. Essa semana eu tava no Discord e eu encontrei um gringo, um cara da Malásia. Ele tava falando, né, sobre sotaque brasileiro e ele falou que, nossa, você não tem esse sotaque brasileiro. Eu falei, pois é, né? Que eu sou professor de inglês e realmente foi uma coisa que eu aprendi, essa parte de ver a pronúncia correta assim, das coisas. E em específico é esse sotaque bem aqui, ó. Presta atenção na dica, é a seguinte. Olha aí, as palavras YouTube, iPhone, website, love, like. O que todas essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras têm em comum? Nenhuma das 5 a gente fala o E do final. Nenhuma das 5 a gente fala o E do final. YouTube, iPhone, website, love, like. A gente não fala o E do final. E esse é o problema, né? Brasileiro a gente costuma... Esse E a gente fala com vontade. A gente fala tanto que a gente transforma ele no Y. A gente fala YouTube, iPhone, website, love, like. E no inglês a gente não fala, né? A gente costuma usar quando as palavras terminam com E. Lembra aí, 99% das vezes que a palavra termina com E, a gente não fala. A gente vai falar a consoante que tá aqui. Então a gente acaba falando YouTube. Percebe esse som de B, YouTube. iPhone. A gente fala som de N mesmo, iPhone. Website. A gente fala com um som de T mesmo, website. Às vezes o microfone pega com som de T, mas é T, website. E love, a gente fala com som de V mesmo, love. Tanto que no inglês eles costumam até escrever love. E lembra também que não é love, essa é a mais importante.
Vocês não vão falar, pro amor de vocês não vão falar I love you. Vocês vão falar I love you. Love you. I love you. Beleza? Vocês vão falar se eu falar love, é sacanagem. Me racha a cara de vergonha. Vocês vão falar love. E like. A gente termina com som de K. Exceção da regra. 1% é as palavras que terminam em 2 S. Por exemplo, coffee. Termina em 2 S. Então realmente tanto é que a gente vai falar o E. Então, coffee. Beleza? Era isso. Bora lá pra atividade da semana passada. E beleza, alunos. Algumas explicações e observações e correções sobre a atividade da semana passada. Questões importantes. Da atividade que eu errei, né? Até a data eu coloquei errado aqui. Mas tudo bem, bora lá. Primeira coisa importante. Bem aqui, eu falo bem importante isso daqui, ó. Que presente perfeito, igual eu falei agorinha, sempre vai ter o have ou has. Sempre vai ter esse have pra dizer que é presente perfeito. Como auxiliar, né? Só que quando for ele e ela, a gente usa has. E quando for eu, vocês, eles, elas, João e Pedro, eu e ela e ele, se for 2 pessoas ou mais, é have. Agora se for só ele, ela, João, Pedro, o cachorro, a mesa, o computador, a gente usa has. Aí bem aqui eu pergunto, né? Qual seria a correta? She has seen a ghost, she have seen a ghost. E 80% de vocês acertaram. Parabéns pra vocês. Foram bem mesmo nessa questão. A correta é she has, já que é she, né? Terceira pessoa, é ela. Ela, a gente usa has. Sempre vai ter esse som de S no presente, então she has. Aí bem aqui embaixo, metade de vocês errou, só que é a mesma questão praticamente. João é a mesma coisa que ele. Então ele usa has, então era essa daqui, só que metade errou, hein? Então vocês foram pegando uma pegadinha aí, ficaram na dúvida, mas era só confiar. João has. Próxima questão importante era bem aqui. Sobre o verbo correto, né? Vocês estão aprendendo agora, primeira vez que vocês estão vendo o verbo no particípio. O verbo na forma feita, a coisa feita. Então eu pergunto aqui qual seria o verbo correto, né? Porque tem as 3 formas iguais, o que muda aqui é o verbo de cada uma. Mas presta atenção, né? Lembra aí, a gente está falando do presente perfeito. Então, se eu falo I have um verbo na frente, esse verbo que vem na frente do have, ele tem que estar no presente perfeito, no particípio. Então seria essa forma bem aqui, né? O verbo do particípio. Que vocês vão aprendendo com o tempo, por isso que eu boto a tabela para vocês verem. Então, se eu falo I have, o verbo correto é driven. Olha aqui na tabela, vai estar bem aqui embaixo, né? Drive, passado é drove e o particípio dele é driven. Então, I have driven. Bora lá para a próxima questão. E a última questão importante, ela é bem daqui de escrever, valendo 20 pontos. E eu coloquei aqui para completar a frase, completando, né? I have, eu falei, né? Lembrete, que é algo que você fez. Quando você colocar no tradutor I have, ele vai dizer que eu tenho, só que isso daqui não é eu ter. Esse have aqui é do presente perfeito que a gente está aprendendo, que é uma coisa que aconteceu. Então na frente vai ter um verbo. Nas respostas de vocês aqui, um exemplo aqui, né? Muito bom, I have drawn Todoroki. Vocês que gostam de anime, vocês vão muito bem nessas atividades, né? O 8º ano já tem uma atividade de anime, tem que fazer uma pra vocês também. Outro exemplo muito certo aqui, I have drawn the Pikachu. Não precisa decidir aqui, mas certinho também, né? O I have, e aqui na frente tem um verbo, que é desenhar. Eu desenhei Pikachu, eu desenhei o Todoroki. Aqui colocou também certo, né? I have, e aí completou com seen the movie. Eu vi o filme. I have drunk water, eu bebi água. Beleza, mas muita gente também acabou errando aqui. Por exemplo, I have cat, colocou eu tenho um gato, só que isso daqui não tá no presente perfeito. Presente perfeito você vai falar de uma experiência, uma coisa que você fez. Então na frente do have tem que ter um verbo. Ao invés de gato, tinha que ter, por exemplo, eu tive um gato, eu vi um gato, eu comprei um gato, eu vendi o gato. Mentira, não comprem e vendem animais. Mas tem que ter um verbo aqui na frente. Tem gente que colocou, eu não entendi, eu tentei explicar tanto, gente, mas pergunta, realmente. Assista esse vídeo aí, espero que quem não entendeu tenha assistido esse vídeo. Mas no mais, é nesse esquema. I have seen Harry Potter, muito bem também, eu vi, eu acordei essa manhã, muito bem. Mas não caiu nesse problema de falar, por exemplo, I have a cell phone. Aqui você tá falando, eu tenho um celular. Mas isso daqui não é uma experiência, não é uma coisa que você fez. Você tá falando, eu tenho.
tem que ter um verbo aqui, né? Eu comprei, eu perdi. I have seen a cell phone. I have lost a cell phone. I have bought a cell phone. Tem que ter uma ação aqui no meio. Coisa que você fez, beleza? No mais, é isso, alunos. Sem mais grandes questões. A atividade de hoje está um pouquinho mais simples, está um pouquinho mais direta. Espero que vocês acertem essas questões. Vocês têm que acertar as questões direitinho, ficar firmes nas questões para a gente poder avançar na atividade. No mais é isso, students, see you, bye bye, be well and bye.